E nessa aula de hoje aqui da disciplina de Fundamentos de Macroeconomia, vamos dar continuidade aos nossos estudos da economia aberta a partir do ponto em que nós havíamos parado. Então, o foco agora, do ponto de vista da identidade macroeconômica básica, vai se dar com relação às exportações líquidas, né, que são a diferença entre o valor das exportações do país em relação às importações que são realizadas pelo país. Então, na aula de hoje, a gente vai focar em questões mais específicas ali das chamadas exportações líquidas que constituem a balança comercial de mercadorias, né? Então, sejam essas mercadorias bens ou serviços que um país realiza. Então, essa balança comercial, né, que nós, na identidade macroeconômica básica, a gente chama de exportações líquidas, ela é composta ali pelo valor das mercadorias que são produzidas internamente no país e vendidas para compradores externos, as chamadas exportações, e também envolve o valor das mercadorias que são produzidas fora das fronteiras do país por produtores de outros países, mas que são adquiridas, são compradas por usuários internos ao país, que são as chamadas importações. As Aquilo que na identidade macroeconômica é identificado como exportações líquidas, de uma ou outra maneira, até mais usual do que essa denominação, é chamada de balança comercial, que é a diferença entre o valor das exportações e o valor das importações. Bom, a depender do valor da balança comercial, né? Porque uma vez que, para determinar qual é o saldo da balança comercial ou o volume das exportações líquidas, eu precisaria fazer o quê? Eu preciso pegar o valor das exportações e subtrair o valor das importações, né? Claro que as duas magnitudes medidas em reais, para que a gente possa fazer esse cálculo de diferença. Bom, e aí o resultado pode ser de três tipos. Podemos ter que a, a balança comercial, as exportações líquidas sejam positivas, né? E se as exportações líquidas forem positivas, significa que as exportações, o valor das exportações superou o valor das importações, que é o que nós chamamos de superávit comercial. Mas também pode acontecer o quê? Pode acontecer que o valor das exportações sejam iguais ao valor das importações, e aí, naturalmente, a diferença entre os dois valores iguais vai ser zero, que é a situação chamada de equilíbrio comercial. O valor, né, do que foi comprado do exterior é exatamente o valor que foi vendido ao exterior. E a terceira possibilidade é que o valor das exportações seja menor do que o valor das importações, de maneira que o saldo da balança comercial ou o valor das exportações líquidas seja negativo, situação em que nós damos o nome de déficit comercial. Bom, qualquer um desses três resultados pode acontecer, mas repara que enquanto o equilíbrio comercial é apenas um valor, ou seja, tem que ser igual a o valor das exportações e das importações, o superávit envolve muito mais possibilidades, né? Porque qualquer valor maior que zero caracterizaria um superávit, enquanto que também no caso do déficit nós também temos mais possibilidades, né? Porque qualquer valor negativo aqui dessa diferença caracterizaria um déficit comercial, tá? Então, é, essa que é a denominação que existe e há uma importância muito grande em relação à balança comercial, porque é essa balança que vai acabar definindo,
né, quanto que o país vai ter de dinheiro internacional, quanto que ele vai poder fazer de compras no exterior, não somente importações, mas também, investimentos externos. Então por isso é que existe um foco muito grande sobre essa magnitude relativa ao comércio internacional do país. Mas somente, a título de ilustração, só para vocês terem uma ideia, aqui tem um gráfico em que a linha azul é o valor das exportações do país e a linha vermelha é o valor das importações do país. Aí você se olhar, né, então assim, quando a linha vermelha estiver acima da azul, o país vai estar com déficit, né, porque aí as valor de importações é menor do que perdão, o valor de exportações é menor do que o de importações, que é o que acontece aqui no período de 1970 a 80, 95 a 99 também, 2010 a 2015. E no período em que a linha azul fica acima da linha vermelha, né, então nós vamos ter exportações maiores do que importações. Então nesses períodos, como o de 81 a 94, 2000 a 2009 e depois ali 2016 a 2019, nós teremos então períodos de superávites comerciais. Bem, o comércio internacional, ele é importante, para um país, né, porque como nós vimos na aula passada, né, a integração com a economia mundial pode fazer com que o país, então, se especialize, né, na produção das mercadorias para as quais é mais competitivo, e com isso, a tendência é haver um ganho do ponto de vista, né, de receitas advindas do mercado externo, que pode melhorar a situação do país. Bom, mas e aí, claro, né, é importante a gente avaliar, né, quanto que um país está integrado com a economia internacional. Então, se a gente pegar, por exemplo, um gráfico aqui do Brasil, só peguei os dados até 2019, que 2020 foi um ano muito atípico, né? Então a gente pode ver o seguinte, né, então isso aqui é uma medida de grau de abertura comercial, né, não é a única medida que existe, mas uma das medidas existentes para se falar de abertura comercial de um país. Então como é que ele foi calculado? Eu vou pegar, somar o valor das exportações com o das importações e dividir pelo valor do PIB. E aí nós temos o uma medida de grau de abertura. Então você repara, ó, que aqui, né, 1970 até 1990, basicamente, o grau de abertura do Brasil ficou ali em torno de 10%, né, um pouco abaixo, às vezes chegava mais próximo de 10, mas ficou mais ou menos ali entre 7,5% e 10%. Aí a partir de 1990, né, começa a aumentar. Né, em 1990 foi eleito o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que promoveu durante o ano de 1990, mas com mais intensidade em 91, uma abertura do comércio brasileiro a produtores estrangeiros, né? A abertura do mercado brasileiro a produtores estrangeiros. E uma política que foi continuada, né, pelos governos posteriores, até porque aí o Brasil passou a integrar a Organização Mundial de Comércio, começou a fazer acordos de liberalização de comércio, né, a própria instituição do Mercosul, né, e acordos com outros blocos, com outros países, foi fazendo com que o país aumentasse o seu grau de abertura. Mas, comparado com alguns países do mundo que são muito mais abertos, o grau de abertura brasileiro é relativamente baixo, né. Então, se a gente pega países como a Alemanha, a França, própria Coreia do Sul, o nosso grau de abertura é mais baixo, mas um grau de abertura que foi se intensificando ao longo do tempo.
Bom, então quando a gente vai tratar da balança comercial, a gente vai olhar para exportações e importações. Então vamos olhar um pouco sobre que fatores que determinam ou que influenciam as exportações do país, né. Então, vamos pensar sobre o a variável, que aí fica relativamente fácil da gente entender, os seus fatores determinantes, né. Bom, então o que que são exportações? São bens ou serviços, mercadorias, que são vendidas para compradores externos ao país, né. Então, existe uma demanda de pessoas, empresas que são estrangeiras por mercadorias brasileiras, né. Ou então existe a demanda, né, desses agentes estrangeiros por mercadorias produzidas dentro do país. Mas o fato é que é uma demanda. Então, bom, se a gente lembrar das questões de demanda da microeconomia, isso já nos dá algumas pistas sobre que fatores, que variáveis afetam as exportações. Bom, então, primeiro deles é o preço, né, e especificamente o preço interno da mercadoria que foi exportada, né, ou seja, eh, o preço de produção da mercadoria dentro do país, ele pode mudar, ele pode aumentar, ele pode diminuir, né, por vários motivos, como por exemplo, pode ter uma isenção tributária que faz reduzir o preço da mercadoria produzida e que é exportada. Pode haver o contrário, né, pode haver uma tributação, pode haver uma mudança no preço dos insumos, né, ou seja, as matérias-primas podem ficar mais caras, mais baratas, e isso afeta os custos de produção, que por sua vez afeta ali o preço interno da mercadoria que é exportada, né. Então, o comportamento do preço da mercadoria, que estaria refletindo ali, né, um preço de produção, ele acaba determinando se vai ter mais exportação ou não. Bem, além do preço interno, também é importante entender o que acontece com o preço externo da mercadoria exportada, né. Então, pode ser que a uma mercadoria que é exportada tem o seu preço dentro do país inalterado, mas o preço no exterior pode sofrer uma mudança, pode sofrer um aumento, pode sofrer uma diminuição. Como, por exemplo, pode acontecer um barateamento da mercadoria no exterior, né, que é o caso, por exemplo, de mercadorias agrícolas, quando existe uma produção muito grande do ponto de vista internacional. Então, o que acaba acontecendo, né, vários países do mundo apresentam uma safra muito boa, então tem uma oferta, desse produto agrícola muito grande no mundo como um todo, e existe um comércio muito grande de mercadorias agrícolas, de forma que, para muitas mercadorias, o preço é determinado no mercado externo. E as condições de produção global da mercadoria acabam influenciando o preço determinado no mercado externo. Então pode haver um barateamento ou pode haver um encarecimento da mercadoria no mercado externo. Então, mercadorias que têm determinação em mercado internacional. Geralmente, as mercadorias chamadas de commodities, né, que são as mercadorias padronizadas. O que é o caso de minério de ferro, é o caso da soja, do trigo, arroz, carne bovina, carne suína, né. Então, mercadorias como essas, geralmente minerais e produtos agropecuários, eles têm o comércio mundial é muito grande, então acaba tendo uma determinação de preços no mercado internacional, de maneira até muito mais relevante, às vezes, do que a determinação do preço interno, tá. Então, por exemplo, só para ilustrar um caso, aqui no Brasil
desde o começo ali da pandemia, né, da época da suspensão das atividades, em março do ano passado, o preço dos alimentos aumentou consideravelmente, né. Então, assim, apesar, né, da suspensão das atividades, da perda de renda das pessoas, perda de emprego, temos inflação. Mas por que temos inflação? Um dos componentes que vem provocando a inflação, é o encarecimento do preço dos alimentos. E o preço, aí alguém fala: "Pô, mas como é que o alimento está ficando mais caro se as pessoas estão comprando menos?", né. De fato, né, está acontecendo também. Mas ficou mais caro por quê? Porque mercadorias que têm determinação de preço pelo mercado externo, como por exemplo é o caso da carne bovina, da carne suína, do arroz, da soja, tiveram um aumento de preço no mercado internacional. E a razão disso qual é? É que países compradores dessas mercadorias, e muito particularmente a China, já vinha apresentando há algum tempo, um controle mais antecipado da pandemia e, portanto, uma retomada da atividade econômica. E isso, aliado com o fato de que, na China houve e ainda está ocorrendo uma doença, que atinge o rebanho suíno, chinês, né, então muitos fazendeiros lá, teve muita matança de porcos na China, porque eles ficaram doentes. E aí isso aumentou a compra de carne por parte da China, e o Brasil, como sendo um grande produtor mundial de carnes, o Brasil tem o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, um dos maiores rebanhos comerciais de suínos do mundo, então o Brasil houve muita compra, de carne brasileira por parte da China. Só que quando a China é uma população muito grande, quando aumenta essas compras, afeta o mercado internacional. Então o preço da carne aumentou no mercado internacional, né, mas por conta, do que aconteceu com a demanda por parte ali da população chinesa. Então o que acontece, né, o preço afeta a demanda. Então o preço da carne estava num certo valor, só que aí como a população chinesa não podia comprar tanta carne produzida internamente por causa da peste que está afetando o rebanho suíno, então passou a comprar carne brasileira, né, que estava relativamente barata, e isso então deslocou grande parte da demanda chinesa para a carne brasileira, mas não, por exemplo, para a carne, produzida em países europeus, que estava mais cara que a brasileira. Bem, além do preço da mercadoria, também afeta as exportações a taxa de câmbio. Por quê? A taxa de câmbio é uma regra de conversão de moeda nacional para moeda estrangeira. E, por isso, nós temos taxas de câmbio entre quaisquer pares de moeda. Mas, tradicionalmente, algumas taxas de câmbio elas são mais usadas como referência para as transações internacionais, né. Então, embora exista taxa de câmbio, de reais para pesos argentinos, eh, para a moeda de El Salvador, por exemplo, a taxa de câmbio do real para o dólar, do real para o euro, são taxas de câmbio que são muito mais usadas do ponto de vista de transações não somente comerciais, mas também financeiras internacionais. Além disso, o próprio PIB dos países compradores, né? Porque quando um país, um outro país está crescendo economicamente, é natural que ele aumente as demandas de mercadorias compradas de outros países. Não só por questões tecnológicas, porque algumas mercadorias, esses países não produzem, então eles precisam comprar de outros,
mas também por uma questão de que talvez a produção interna desses países não seja capaz de atender toda a demanda interna. Então, a demanda e parte da demanda interna vai ser atendida por mercadorias importadas. Além de que pode ser que as próprias pessoas, as empresas queiram comprar mercadorias vindas de outros países, né. Então quando, eh, a depender do comportamento do PIB de um país, né, se ele estiver crescendo ou diminuindo, isso vai afetar o quanto, esse outro país importa do nosso e, portanto, afeta quanto que o nosso país exporta para esse outro país. Bom, então a partir disso a gente consegue ter uma especificação ali de influências desses fatores determinantes sobre a exportação, da seguinte forma, né, eh, o preço interno da mercadoria exportada, né, vai ter uma relação, esse menos aqui significa que a relação do preço interno da mercadoria exportada com a exportação é uma relação negativa, né, ou seja, se a mercadoria fica mais cara, as exportações diminuem, se a mercadoria fica mais barata, né, o preço interno cai, aumenta a exportação. O preço externo tem uma relação parecida, né? Se o preço de mercado internacional da mercadoria aumenta, né, então ela fica mais cara lá no próprio exterior, então vai ter menos compra delas, teremos menos exportações. Se a mercadoria fica mais barata no mercado internacional, então isso vai levar a maior volume de compras dessa mercadoria, portanto, o país vai exportar mais. Então, ou seja, quando os preços interno, ou externo, eles aumentam, as exportações diminuem. E quando esses preços diminuem, as exportações aumentam. Então, por isso nós temos essa relação negativa, ou inversa. Antes de falar taxa de câmbio, eu vou falar do PIB dos outros países, né. Então, vamos pensar aqui que é o PIB do resto do mundo, e a relação do PIB do resto do mundo com as nossas exportações é uma relação positiva. Por quê? Quando o resto do mundo cresce, então eles vão precisar demandar mais mercadorias do Brasil. Então, com isso, o Brasil vai exportar mais. Quando a atividade econômica do resto do mundo ou dos países compradores de mercadorias brasileiras diminui, então eles também vão diminuir a demanda por importações do Brasil e, portanto, vai diminuir as nossas exportações para esses países. Então, se o PIB externo aumenta, exportação brasileira aumenta. Se o PIB externo diminui, exportação brasileira diminui. Por isso que nós temos essa relação positiva. Que é também a relação que vai existir entre a taxa de câmbio e as exportações. Ou seja, quando a taxa de câmbio aumentar, as exportações aumentam. Quando a taxa de câmbio diminuir, as exportações diminuem. Por isso que vai ter esse sinal marcando uma relação positiva entre a taxa de câmbio e as exportações. Essa relação vou tratar mais detalhadamente mais adiante, porque ela é uma relação que requer ali um pouco mais de cuidado e convém que a gente faça ali um exercício para a gente poder entender direitinho como é que isso acontece. Mas por enquanto, guardem que a relação é positiva, né? Ou seja, quando a taxa de câmbio aumenta, exportação aumenta, quando a taxa de câmbio diminui, exportação diminui. Temos uma relação positiva de influência da taxa de câmbio para as exportações. Bom, e assim como as exportações têm determinantes, as importações também têm, que são o preço externo da mercadoria importada, né? Então, quando
uma pessoa, né, ou uma empresa aqui no Brasil importa alguma mercadoria, ela vai olhar o preço externo da mercadoria importada. Eh, se não precisaria se preocupar propriamente ali com o preço, digamos, no país de origem, na moeda do país de origem, porque inevitavelmente, para que essa mercadoria chegue ao Brasil, teria que necessariamente ser convertida para uma moeda internacional, né, que seria a moeda do mercado externo, global. Então, né, a própria conversão já faria com que ah, tudo que acontecesse com o preço dessa mercadoria dentro do país de origem dela já fosse carregada para o preço da mercadoria no mercado internacional. Então a gente não precisaria se preocupar com o preço da mercadoria no país de origem, na moeda do país de origem. A gente só se preocupa com o preço dessa mercadoria no mercado internacional. Além disso, a taxa de câmbio, porque vai ser a regra que vai permitir converter o preço dessa mercadoria importada em dólares, por exemplo, para reais, e o PIB do país, né. E aí tendo as seguintes relações. Então as importações, né, são influenciadas, então estou usando essa notação matemática aqui de função, né. As exportações, aí essa notação de função só está querendo dizer o seguinte, que, as importações são influenciadas pelas variáveis que estão aqui dentro do parêntese, né. Bom, então as importações são afetadas pelo preço externo da mercadoria importada. De que maneira? Através de uma relação negativa, né. Então como é que é isso? Então vamos pensar que o preço da mercadoria importada no mercado externo ficou maior, a mercadoria ficou mais cara. Bom, se a mercadoria ficou mais cara, né, o preço aumentou, então nós compraremos menos. E quando o preço da mercadoria importada diminui, então nós importaremos mais, compraremos mais, né. Então você repara que tem uma relação negativa, né, ou seja, quando o preço dessa mercadoria importada aumenta, importamos menos. Quando o preço dessa mercadoria importada diminui, importamos mais, né. Então uma relação invertida entre o preço e e as importações. O PIB, uma relação positiva, né, ou seja, quando o PIB do Brasil aumenta, isso faz aumentar as importações. E quando o PIB do Brasil diminui, isso faz com que as importações diminuam. Bom, qual é a razão? Bom, o PIB é uma medida de produção, né, então PIBs, maiores, né, e aí lembrando sempre que aqui a gente está olhando o PIB do ponto de vista real, então quando o PIB aumenta, quer dizer que houve uma produção maior. Para produzir mais, vai ter que usar mais insumos, né, ou seja, se eu aumento ali o volume de produção da empresa, eu vou ter que utilizar mais o trabalho, vou ter que utilizar mais as máquinas, tenho que utilizar mais a terra, se a produção envolvida usa a terra, e eu vou ter que usar também mais matérias-primas. Como acredito que não exista país no mundo que consiga produzir toda a matéria-prima que precise, então o que nós temos é que qualquer país sempre vai importar alguma quantidade de insumo para usar na produção. Ou então, quando aumenta a produção, necessariamente aumenta a importação. Quando a produção agregada da economia cai, a importação cai também. Aí, assim como a exportação, a importação tem sofre uma influência da taxa de câmbio.
só que agora de uma maneira negativa, diferentemente da exportação. Relação entre taxa de câmbio e exportação, uma relação positiva, para importação, uma relação negativa. Ou seja, quando a taxa de câmbio aumenta, isso faz com que as importações diminuam. Quando a taxa de câmbio diminui, isso faz com que as importações aumentem. Da mesma forma que eu farei para as exportações, vou dar um exemplo mais detalhado sobre como que a taxa de câmbio afeta as importações do país. Mas por enquanto só vamos guardar essas relações que são importantes. E além do fluxo de mercadorias, também existem os chamados fluxos de capital, que a gente pode chamar de maneira mais geral como os investimentos externos, que podem se dar de maneira direta, que aí a gente usa a sigla IED, investimento externo direto, que consiste na instalação ou na compra de uma empresa no exterior. Então eu vou lá, né, a minha empresa vai no outro país do mundo e constrói uma fábrica, uma empresa, ou compra uma empresa já existente, né? Isso é chamado de investimento externo direto, que é o que tipicamente caracteriza a internacionalização de empresas. É claro que não toda forma de internacionalização, porque existem maneiras de internacionalização que se dão através de contratos, de parceria que não necessariamente envolve a presença da minha empresa no exterior, tá? Mas, em geral, as formas de internacionalização envolvem investimentos externos diretos. Além dessa maneira direta, também existe a possibilidade de fazer o investimento externo, que seria como se fosse um indireto, mas é um investimento externo de portfólio, que consiste na compra de participação de empresa no exterior, né. Embora aqui, né, quando eu compro uma empresa, eu compro integralmente, né, a participação é integral, aqui eu estou falando mais de uma compra de empresas no sentido de comprar ações, de uma empresa, que aí não necessariamente a compra da participação, ela visa fazer com que haja, né, uma representação no exterior. Pode ser simplesmente um motivo de portfólio, ou seja, eu estou comprando porque eu acho que aquela empresa vai obter bons resultados e, por causa desses resultados, ela vai distribuir muito lucro e eu estou querendo ganhar esses lucros, tá? Então pode ser simplesmente uma forma de aquisição que visa valorização como uma aplicação financeira, mas não propriamente o que se faz quando uma empresa se instala ou compra uma empresa no exterior, né? Porque aí ela de fato ela vai e se coloca dentro desse outro país, né? Ela vai lá e efetivamente ela está presente fisicamente, né? A compra de participação pelo motivo de portfólio, aí, né, embora a empresa faça parte, né, de uma outra empresa no exterior, aqui a finalidade é um pouco distinta. Bom, então, da mesma forma que temos, eh, né, agentes brasileiros investindo no exterior, nós temos agentes estrangeiros investindo no Brasil, né. Então nós temos fluxos de capitais de entrada no país, né, capitais estrangeiros entrando no país, e temos capitais internacionais brasileiros indo para o exterior, tá? Então, naturalmente, o investimento externo, né, ele vai ter entrada e saída, e como ele é sempre medido em dólares, do ponto de vista assim, macroeconômico, a relevância se dá em relação ao saldo, tá, ao investimento externo líquido, né, embora
os volumes de investimento sejam importantes por si só, né. Quando o país está recebendo mais capitais estrangeiros e mesmo mandando mais capitais para o exterior, isso é importante, mas do ponto de vista, assim, de uma análise de comportamento macroeconômico, é mais importante o saldo ou o resultado líquido entre esses investimentos externos, né, que é chamado investimento externo líquido, que envolve o quê? Uma diferença entre o valor de compras de ativos externos por residentes internos, né, então aqui são brasileiros, perdão, são residentes internos, né, não necessariamente brasileiros, porque aí a terminologia brasileira se diz respeito à nacionalidade, né, então diz respeito a nacional, mas não necessariamente a interno. Então, agentes internos comprando ativos no exterior, comprando empresa, comprando participação, né, mas agentes que estão aqui dentro, são internos à economia brasileira, comprando ativos no exterior. E aí a gente deduz o valor das compras, de ativos internos, então agora são ativos que estão dentro do Brasil, mas que estão sendo comprados por residentes do exterior, tá. Então, o que cada fluxo desse vai significar? Então, no caso dos residentes internos comprando algo que está fora do país, né, nós vamos ter o quê? Uma saída de capital externo. A gente pode chamar de saída de capital externo, porque todo esse movimento ele vai ter que se dar em dólares. Claro que para alguém interno conseguir comprar alguma coisa exterior, vai ter que converter moeda nacional para moeda internacional e simplesmente para poder sair, né. Então, é uma saída de capital e efetivamente é uma saída de capital externo. Enquanto que a compra de residentes estrangeiros de ativos que estão aqui dentro, ativos internos, significa uma entrada de capital externo dentro do país, tá. No Brasil, né, o que que acontece? A entrada de capital externo, ela é muito mais significativa do que a saída de capital externo, né, ou seja, tem muito mais estrangeiro comprando ativos no Brasil do que brasileiros, residentes internos comprando ativos no exterior, tá. Eh, então, tradicionalmente, o Brasil é um país em que o investimento externo líquido, ele é negativo, né, ou seja, porque eu tenho muito mais entrada de capital do exterior do que saída de capital interno para aquisição de ativos externos. Bom, e aí também, né, assim como exportação tem fatores de influência, importação também tem, os fluxos de capitais externos, eles também são influenciados por algumas variáveis. Da seguinte forma, né, nós podemos ter uma entrada de capital externo, podemos ter saída e podemos ter ali digamos assim, uma ausência de movimento, né, desses capitais, externos para o país. Bom, que fatores, são relevantes para a entrada de capital no país? Bom, o primeiro deles, a taxa de retorno, que vai ser paga por esses ativos internos, né, então, quando um investidor, né, internacional, estrangeiro, ele vai fazer uma aplicação do recurso, ele primeiro a primeira coisa que ele vai olhar é: qual é a taxa de retorno que eu posso obter numa determinada aplicação, né. E aí, no caso, ele vai estar olhando aqui uma taxa de retorno, paga por um ativo que está dentro do Brasil, tá. Que poderia ser, por exemplo, a taxa de juros, poderia ser só que não necessariamente quando tem uma aplicação estrangeira, ela vai para uma modalidade ali de juros, né, ela pode ir para um investimento numa empresa também, né, por isso eu chamei de taxa de retorno. Eh,
que me parece ser uma denominação mais geral do que taxa de juros, tá? Mas se for, por exemplo, aplicação em título da dívida pública, o que esses aplicadores vão estar olhando é a taxa de juros. Se for uma aplicação em banco comercial, vai ser a taxa de juros também. Se for uma aplicação, numa empresa, aí ele vai estar olhando o que seria o equivalente a uma taxa de juros, mas é chamado taxa de retorno do investimento, né. De qualquer forma, vamos pensar de maneira geral, seria a taxa de retorno que vai ser paga ali pelo ativo interno. Só que essa taxa vai ser comparada com a taxa de retorno que vai ser paga por ativos externos, né, ou seja, como se fosse uma taxa de juros ali num país, mais seguro, como por exemplo Estados Unidos. Como por exemplo, taxas de juros europeias, né. Então a pessoa vai comparar, né. Por quê? Ela, assim como ela deseja ter retorno, esse aplicador ele não quer correr risco. Então, para que ele corra mais risco, ele vai exigir uma taxa de retorno maior, né. Bom, e aí a gente vai para um conceito, que é o conceito do chamado ativo livre de risco, que aqui do ponto de vista, como a gente está olhando do ponto de vista macroeconômico, internacional, a gente vai olhar, vai fazer uma adaptação do chamado ativo livre de risco, a gente vai dizer que é o país livre de risco, né. Eh, então, se a gente olhar para o mundo, né, qual é o país mais seguro para ter o dinheiro do ponto de vista econômico? Bom, esse país é os Estados Unidos da América, e ele tem essa característica, porque é o maior PIB do mundo, é a economia mais importante do mundo. Então a gente tem que pensar assim, olha, pensa que tudo dá errado, ah, tudo vai para o buraco, o mundo vai para o buraco. Qual é o último país que vai quebrar? Bom, o último país que vai quebrar vai ser Estados Unidos. Então ele é considerado o país mais seguro, porque é o último que quebra. Aí qual é o segundo país, que vai ser o último a quebrar? Bom, aí tem que olhar, né, talvez seja a Alemanha, pode ser o Japão, tem que fazer uma análise, o mais seguro, Estados Unidos. E aí a gente vai tendo, né, isso. Aí também dentro do país a gente usa uma referência que é a aplicação chamada livre de risco, né. Na verdade, nenhuma aplicação é completamente livre de risco, mas é que a gente pode fazer assim, ó, a gente pega a aplicação que tem o menor risco e fala: "Olha, todo o risco das outras vão ser medidos em relação ao dela". E aí é como se a gente então fizesse essa aplicação de menor risco, não ter risco, né. Por quê? Porque o risco das outras está sendo medido de maneira relativa, né, então algo assim. Digamos que um título da dívida pública do governo tenha uma probabilidade de 4% de não ser pago pelo governo, tá. Aí vamos pensar que tem um CDB emitido por um banco comercial, que apresenta o risco de 10% de não ser pago pelo banco comercial, tá. E também, em função, do volume, também não vai ser coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá, porque existem aplicações que são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas é assim, se der um problema de pagamentos das aplicações, então as aplicações que têm a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, elas vão ser saldadas, até que o valor que existe no Fundo Garantidor de Crédito acabe, né, porque depois que ele acabar, acabou. Então, ou seja, se houver uma crise financeira muito grande no setor bancário brasileiro, que seja necessário recorrer ao Fundo Garantidor de Crédito, então vai se recorrer ao fundo, vai pegar o dinheiro e vai cobrir, né, as pessoas na forma como está estabelecido. Só que, se o dinheiro do fundo acabar e ainda houverem aplicações a serem, saldadas, essas que não foram saldadas depois até que o fundo acabasse,
elas não vão ser mais saudadas. Então assim, se você for pensar, não existe aplicação que de fato é completamente livre de risco. Qualquer aplicação tem algum risco envolvido, né. Bom, mas vamos voltar aqui. Então, 4% de probabilidade do governo brasileiro não pagar, 10% de probabilidade do banco não pagar e não ser coberto, tá, pelo fundo garantidor. Bom, então, nós temos 4% do governo, 10% do banco comercial. A gente poderia reescalonar. A gente fala assim: "Olha, os 4 do governo agora vamos considerar como zero, então a gente faz o risco menos 4. Então o risco do governo é 4, menos 4 é zero. O do banco comercial era 10, 10 menos 4 passa a ser 6, né. Então, ou seja, através de uma operação como essa, né, de você só relativizar ou reescalonar, você consegue dizer que, né, a aplicação de menor risco é a aplicação livre de risco, tá. Mas claro que isso é só uma denominação, porque de fato, eh, não ter risco, não existe. Então, dentro de um país também, né, assim como a gente olha para essa questão do ponto de vista internacional, qual é o país com menor risco, dentro de um país a gente também olha qual é a aplicação de menor risco, né. E no caso dos países, de maneira convencional, o que se entende o último agente que vai quebrar é o governo, né, porque o governo, como ele está ligado ao Estado, o Estado quebra o setor privado antes de quebrar, né. Então, entende-se, é um entendimento que existe há muito tempo, que a aplicação menos arriscada é sempre a aplicação ligada ao governo. Porque se tudo der errado, a economia entrar num colapso, o governo vai fazer de tudo para sobreviver e ele, inclusive, vai quebrar o setor privado para poder ficar vivo, né. E como o governo tem poderes que o setor privado não tem, certamente o governo consegue fazer isso. Então o governo entende-se que as aplicações do governo são as últimas a quebrarem, né. Então o o governo as aplicações ligadas ao governo são entendidas como as aplicações de menor risco ou livre de risco, né. Então sempre a gente vai comparar, né, ou seja, quanto que eu posso ganhar numa aplicação, em comparação com uma aplicação chamada livre de risco, né, para entender se o quanto eu ganho a mais ali de retorno numa aplicação mais arriscada compensa o maior risco, né. Só que aí também isso é um cálculo muito particular de cada um, né, tem pessoas que exigem, menos juro um percentual menor sobre a aplicação livre de risco para poder fazer a aplicação, enquanto outros exigem, um percentual maior, né. É algo parecido com o que se chama, na área de investimentos, de taxa mínima de atratividade, né, que é o quê? É uma taxa de juros que eu, que sou o investidor, eu exijo para poder colocar meu dinheiro numa aplicação, em vez de colocar na aplicação menos arriscada, né. Eh, então isso é particular de cada um, né, cada um vai ter ali um grau de, eh, digamos, tolerância a risco, né, então cada um meio vai definir isso. Então, e além disso, precisamos levar em conta os riscos particulares do país, né. Então, aqui focando num país como o Brasil, né, e nos riscos econômicos e políticos, a gente precisa levar em conta o quê? Um risco de desvalorização cambial, está associado a movimentos da taxa de câmbio, né, que a gente vai ver depois. Tem o risco de crédito, ou seja, de que quem me oferece a aplicação financeira vai me pagar ou não, e os riscos chamados de soberanos, que envolvem questões legais, questões regulatórias, inclusive aquelas que dizem respeito a direitos de propriedade, ou seja, de que maneira um dinheiro que vem do exterior está garantido ao seu proprietário, né. Então isso é importante, né, por exemplo, o próprio Brasil, sofreu um problema no passado,
Por exemplo, não sei se vocês se recordam de ter visto esse fato, né, mas ainda já faz alguns anos. Então, a Petrobras tinha uma unidade de extração de gás na Bolívia. E aí houve um evento lá na Bolívia que, então, o pessoal boliviano foi lá e tomou a estrutura produtiva da Petrobras, pegou para eles, falou: "Agora é nosso, agora vai ser nacionalizado para a Bolívia". Aí, né, o que aconteceu? Bom, os brasileiros fugiram de lá, né, porque com medo de serem mortos ali pelos bolivianos, fugiram, largaram tudo para trás, e os bolivianos foram lá e tomaram posse. Bom, além de tomar posse, aí o governo pegou e tomou a propriedade, né. Claro que depois houve uma negociação de ressarcimento, né, por parte do governo boliviano, mas, o que aconteceu foi isso, né, o governo boliviano foi lá e catou, pegou para ele a estrutura produtiva da Petrobras. Então pensa, por exemplo, pensa um aplicador internacional, um grande fundo internacional, ele é dono do dinheiro, né, e no fundo é pior, né, porque o fundo nem é dono do dinheiro, ele está operando o dinheiro dos outros, de outras pessoas, empresas e pessoas muito ricas. Então ele tem que ter garantias legais de que ao colocar o dinheiro no Brasil vai continuar sendo o dono do dinheiro, né, porque imagina, a pessoa coloca o dinheiro aqui dentro e depois, né, o governo vai lá e fala: "Você não é mais o dono?". Bom, então claro que um fundo internacional, sabendo que ele corre esse risco, naturalmente ele nem coloca o dinheiro dentro do país, né. E aí também algumas outras questões que não envolvam necessariamente propriedade, mas podem envolver, por exemplo, prazo para retirada do país, né, pode ter que pagar ali digamos, uma quarentena de saída. Então existe muita coisa envolvida que precisa ser considerada, né, porque aí a gente está falando do movimento, de centenas de milhões, às vezes bilhões de dólares, é muito dinheiro para, então você precisa ter muita atenção com os riscos envolvidos. E aí basicamente aqui no caso do Brasil, a gente pode considerar da seguinte maneira, né, a taxa de retorno, que poderá ser obtida aqui com o ativo interno, dela a gente desconta a taxa de retorno paga por ativos externos e uma medida do risco Brasil, né. Bom, se essa conta der positiva, o capital externo entra. Se essa conta der negativa, o capital externo, ou ele não entra ou ele sai. Então basicamente é isso que está envolvido, né, mas claro que, né, como tudo, todos os aspectos que a gente estudou aqui. Isso aqui é um curso introdutório de macroeconomia, né, então eu estou falando mostrando para vocês o que que é uma estrutura ali básica de referência. Claro que quando você vai estudar, eh, movimentos de capitais externos, aí tem particularidades de vários tipos, que a gente precisa levar em consideração também, tá. Mas de maneira mais predominante, o ponto é, a gente compara um aplicador estrangeiro vai comparar quanto ele vai obter de retorno ao colocar o dinheiro no Brasil, só que esse retorno tem que ser maior, né, ele tem que cobrir um retorno que ele obteria num outro país menos arriscado, como por exemplo, o que se leva muito em consideração nesse caso é a taxa de juros dos títulos da dívida pública do governo americano para 30 ou 50 anos, o e um risco Brasil, né, que envolve todos esses aspectos aqui listados acima. Tá, então basicamente é isso que norteia ali o movimento de capital externo, no sentido de entrar no país ou não entrar. Bom, e como eu falei para vocês, as exportações líquidas, né, o saldo da balança comercial é algo muito importante para um país, né, e efetivamente algo que a gente acabou de ver, né, apresentei para vocês, nós temos ali os investimentos externos líquidos. E agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, né, que existe uma equivalência entre os investimentos externos líquidos e as exportações líquidas. Então vamos pensar no caso das exportações, né. O que que acontece? Exportação,
né? Então eu exporto uma mercadoria, mando para o exterior e recebo um pagamento vindo do exterior, né, em dólares. Agora, dólar é uma moeda, e como é uma moeda, é um ativo, né? Então, efetivamente, é que a gente está muito acostumado com essa ideia de comprar ou de vender, né? Ou seja, eu vou lá e compro uma mercadoria, eu vou lá e pago. Eu vou lá e vendo uma mercadoria, aí eu recebo. A gente olha muito pela ótica da moeda, né, do dinheiro. Mas efetivamente, uma operação, uma transação econômica, ela é uma troca. Ela é uma troca de dois ativos com valor igual, só que em formato diferente. Então, a exportação, o que que eu tenho? Eu envio um ativo sob o formato de uma mercadoria para o exterior e recebo um pagamento do exterior sob o formato de um ativo em moeda, tá? Mas é uma troca de ativos. Ah, essa operação que consiste na venda de uma mercadoria pode ser vista como a compra de um ativo, né? Então eu faço assim, olha, eu quero comprar dólares. Tá, como é que eu posso comprar dólares? A gente está muito acostumado com a compra com reais. Eu pego reais, vou lá na casa de câmbio e compro dólar. Tá, mas você pode comprar dólar também com mercadoria, né? Você pode fazer o quê? Você pode trocar, por exemplo, carne bovina por dólares. Assim como você está vendendo carne bovina, você também está comprando dólares, tá? Então, a operação de venda da mercadoria é uma operação de compra de um ativo externo. Isso que é uma saída de mercadoria é uma entrada de ativo externo, né? Então, aquilo que é exportação, pela ótica da mercadoria, é uma compra de ativo externo no próprio valor da mercadoria, né? Então, por exemplo, quando eu exporto $500.000 em carne, né? Tá? Tem algo que vale $500.000 e está no formato de carne. Eu vou receber em troca $500.000 também, só que em formato de moeda, de dinheiro. E aí eu posso pensar assim, né? Eu tenho um movimento igual de valor. É só uma troca de ativos. Eu tinha ali um ativo que estava em formato de carne e agora eu tenho um ativo de igual valor em formato de moeda. Assim como eu posso dizer que eu vendi carne, eu posso dizer que eu comprei dólares. Comprei dólares pagando com o quê? Com carne, né? Então nós temos essas equivalências. Então veja que qualquer valor exportado vai equivaler a uma entrada de igual valor de moeda. E no caso da importação, mesma coisa. A importação, eu compro a mercadoria, né, eu recebo uma mercadoria de um valor específico e dou em troca um pagamento em moeda, dólares. Então a mercadoria que eu comprei, eu posso dizer também o seguinte, que foi a maneira pela qual eu vendi meus dólares para o exterior. Eu tinha dólares, eu queria vender. Eu não quero ficar com os dólares, eu quero vender esses dólares. E aí eu aceito vender, recebendo em troca, por exemplo, um carro importado, né. É que a gente está muito acostumado, convencionou na cabeça, né, de que, assim, quando eu compro eu entrego dinheiro, quando eu vendo eu recebo dinheiro, né. Mas eu também posso comprar dinheiro, eu posso vender dinheiro. Então aqui, ó, o que é a compra da mercadoria pode ser chamado de venda do dinheiro. E o que é uma entrada de mercadoria tem como valor equivalente uma saída de dinheiro. Então veja, qualquer movimento de mercadoria vai ter de mercadoria num determinado valor, vai ter um movimento exatamente equivalente, em dinheiro, perdão, vai ter qualquer movimento de mercadoria em um determinado valor, vai ter um equivalente movimento em dinheiro do mesmo valor, só que no sentido oposto, né. Então, ou seja, qualquer exportação vai envolver o quê? Numa entrada de capital externo. Qualquer importação vai envolver uma saída de ativo externo.
E aí tem um resultado importante que é o quê? É que economias abertas, elas vão oferecer para os seus residentes maiores possibilidades de investimento da poupança interna, né? Como é que isso acontece? Assim, ó, eu tenho a identidade macroeconômica básica, né? Então eu sei que os investimentos externos líquidos, né? Ou seja, todo o capital que entra de maneira líquida é o que saiu de mercadoria do ponto de vista de saldo comercial, e todo o capital que saiu equivale à entrada de importações no país. Então, se olhar para a identidade macroeconômica básica, né, que diz que o PIB é igual a soma dos componentes de demanda agregada, consumo das famílias, investimentos das empresas, gasto do governo mais exportações líquidas, né? Então aqui eu só vou trocar exportações menos importação por exportação líquida. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar todos esses, eu vou passar o consumo e o gasto do governo para o lado esquerdo, né? Então, eu peguei consumo, passei para o lado esquerdo, ele era positivo, vem negativo, peguei o gasto do governo, passei também para o lado esquerdo aqui da igualdade, era positivo, vem negativo, né? Bom, então vamos olhar de novo essa equação. Está falando assim, olha, eu pego tudo que foi produzido para consumo final, desconto o que de fato foi consumido e aquilo que foi arrecadado, perdão, que foi coletado pelo governo dessa produção. Bom, então se eu pegar de tudo que foi produzido, descontar o que foi consumido e que foi coletado pelo governo, então sobra o quê? A produção não consumida, que é o quê? É a produção que é poupada. Então, a gente vê o seguinte, né, que a poupança interna de um país, ela vai poder ser destinada para investimento externo e para investimento externo líquido. Então, ou seja, quando um país é fechado, ele não tem essas relações exteriores, não tem exportações líquidas, não tem investimento externo líquido, e aí a poupança do país só vai poder ter um destino, que é o investimento dentro do próprio país. Porém, quando um país é aberto, e aí ele tem relações exteriores, a poupança interna do país pode ser aplicada dentro do país e pode ser aplicada fora. Ou seja, existe mais possibilidade de aplicações para economias abertas em comparação com economias fechadas. Então, é um outro aspecto que torna interessante que uma economia tenha relações exteriores, se integre na economia mundial, porque ela vai oferecer aos seus residentes maiores possibilidades de investimento. Então, por exemplo, aqui no Brasil, existe investimento de residentes no exterior? Sim, existe, né? Basta ver, por exemplo, empresas de carne como a JBS, como a Marfrig, como a Minerva, né? Ou que tem frigoríficos no exterior. Você olha uma empresa como a Yoshp Maxion, também tem empresa no exterior, ligada à área de produção de peças de automóveis. A própria Petrobras tem unidades no exterior, né, com a Companhia Vale do Rio Doce e assim, e outras, tá? Então isso aqui é um aspecto vantajoso de ter economia aberta, né? As possibilidades de investimento se tornam mais amplas. Bom, aí agora vamos olhar um pouco melhor ali para essa variável chamada taxa de câmbio, né? Vamos olhar agora para a taxa de câmbio chamada de nominal, que nada mais é do que essa taxa de câmbio que mais aparece nas notícias, né? Que vai lá e fala qual é o preço de uma unidade da moeda estrangeira que está sendo expresso em moeda nacional, né? Então, alguém fala assim, a taxa de câmbio está 5,40. Quer dizer que eu vou ter que pagar R$ 5,40 para cada $1.
né. Então, ou seja, é como se, em vez de ir no supermercado e comprar, saco de arroz, por exemplo, a gente fosse comprar cédula de dólar, né. Aí tu vai lá ter o preço, quanto custa cada $1. Em vez de, assim como tem o preço de quanto custa 1 quilo de arroz, teria o preço de quanto custa cada $1. Isso é a taxa de câmbio nominal. Ou então, a taxa de câmbio nominal é isso, né, quanto que eu tenho que dar de moeda nacional para uma unidade de moeda estrangeira. E aí a taxa de câmbio, então, efetivamente, ela é o preço de cada unidade da moeda estrangeira. E como qualquer preço, a taxa de câmbio pode sofrer uma variação. Então, por exemplo, a taxa de câmbio, ela pode sofrer uma variação que é chamada de desvalorização cambial, que é o quê? É quando a taxa de câmbio aumenta, né. Então a taxa de câmbio nominal, ela é o quê? Ela é uma quantidade de reais que eu tenho que dar para cada $1, né. Então, quando aumenta a quantidade de reais que eu tenho que dar para $1, a gente chama isso de desvalorização cambial, né. Por quê? Porque eu tenho que dar mais moeda nacional, né, como por exemplo, aqui nessa mudança, né, então a taxa de câmbio ela mudou de R$ 4 para cada dólar, ela mudou para R$ 5 para cada dólar, né. Então repara, $1, $1. Então, ou seja, quanto que custa $1? Custava R$ 4, passou a custar 5, né. Então, ou seja, a taxa de câmbio aumentou. Eu estou entregando mais reais para cada dólar. E isso é chamado de desvalorização cambial, né, ou seja, porque agora, veja, eu tenho R$ 4 para cada dólar. Então quer dizer que cada R$ 1 valia 25 centavos de dólar. Aí passou para R$ 5 para cada dólar. Então, agora cada real vale 20 centavos de dólar. Então, o real, antes R$ 1 valia 25 centavos de dólar, ele passou a valer 20 centavos de dólar. Então ele vale menos, né? Por isso que eu preciso entregar mais reais para cada dólar. Então, quando a taxa de câmbio aumenta, isso é chamado de desvalorização cambial. Desvalorização do quê? Desvalorização da moeda nacional em relação à moeda estrangeira, nesse caso aqui, particularmente o dólar. E o movimento contrário, quando a taxa de câmbio diminui, né, como por exemplo, ela passa de R$ 5,60 para cada dólar para R$ 5 para cada dólar, então eu tenho uma diminuição, né, da quantidade de reais que eu preciso pagar para cada dólar, então agora o real vale mais em relação ao dólar, né. Então quando eu entrego menos reais para cada dólar, eu tenho uma valorização cambial. Quando eu entrego Perdão, quando eu passo a entregar menos reais para cada dólar, eu tenho uma valorização cambial. Quando eu passo a entregar mais reais para cada dólar, eu tenho uma valorização cambial. Ou taxa de câmbio subiu, né? Mas lembra, taxa de câmbio medida quantidade de reais para dólar. Então a taxa de câmbio subiu, desvalorização cambial. Taxa de câmbio diminuiu, valorização cambial. Bem, o que pode fazer com que, né, uma moeda se desvalorize em relação à outra, tem muito fator, tá. Por exemplo, pode ser uma questão internacional, né, então o que tá recentemente, né, só vamos dar uma olhada aqui num gráfico, só para vocês verem, para ilustrar essas questões de valorização e desvalorização. Então aqui é um gráfico que eu peguei dados de 94 até 2020, julho a julho, né. Então, isso aqui é a taxa de câmbio nominal, quantos reais eu dou para cada dólar. Então, todos esses trechos em que o gráfico está subindo são períodos de desvalorização cambial, né. Então, você pega, por exemplo, esse período aqui, ó, né. Basicamente, né, a taxa de câmbio subiu, período de desvalorização cambial. Nesse período aqui, né, tivemos uma queda da taxa de câmbio, período de valorização cambial, que também aconteceu, né, aqui nesse período. Embora, né, aqui
pedacinho aqui do período tenha tido uma desvalorização cambial, né? Nesse período como um todo, a gente observa, aumenta a taxa de câmbio, então teve desvalorização. Mas claro que em subperíodos, né, como por exemplo esse aqui, ó, a gente vê que a taxa de câmbio deu uma caída, ela diminuiu um pouco, né? Então aqui teve uma pequena valorização cambial, tá? Então é isso que valorização, desvalorização. Bom, o que que afeta isso? Podem ser movimentos no mercado cambial ou podem ser movimentos da própria disponibilidade da moeda internacional, tá? Então, recentemente, o que está acontecendo? Está havendo uma valorização da taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio estava mais alta, agora ela baixou um pouco. Por exemplo, vou pegar aqui um gráfico do dólar, pegar esse gráfico de um mês. Então, o dólar, um gráfico de um mês, ele estava ali a 5,62 e foi baixando, né? Está 5,30, 5,31 agora. Então, nesse período aqui, e até um pouco mais amplo que ele, por que que a taxa de câmbio real dólar diminuiu? Né? Então, ou seja, tivemos uma valorização do real em relação ao dólar. Nesse período aqui, a razão é a seguinte: é que o Banco Central americano está fazendo uma política monetária expansiva, né, com os pacotes de ajuda para a economia americana, né, os pacotes de estímulo. E aí, basicamente, consiste no quê? Em soltar o crédito, baixar a taxa de juros e tal. Com isso, coloca mais moeda na economia, né? Então, se você se lembra das aulas de economia monetária, fazer política monetária expansiva é aumentar a oferta monetária, é colocar mais moeda na economia, né? Permitir que os bancos comerciais multipliquem mais a moeda. Então, o Banco Central americano colocou mais moeda na economia, fez política monetária expansiva. Então, ou seja, tornou o dólar mais abundante, aumentou a oferta. E aí o que acontece? Vale aquela lei econômica da escassez e da oferta. Quando aumenta a oferta de dólares por parte do Banco Central americano, o dólar ele fica desvalorizado, né? O preço dele meio que cai. Então, por isso que a taxa de câmbio aqui nesse período, a explicação desse período é essa, tá? Mas podem ter fatores internos também aos países que expliquem por que, que a taxa de câmbio pode aumentar ou diminuir. Existem alguns regimes, existem basicamente três regimes cambiais possíveis que podem ser adotados pelos países. Tem o regime cambial fixo, em que o Banco Central, né, que geralmente é a autoridade monetária, ele vai lá e fixa a taxa de câmbio. Ele fala, a taxa de câmbio é essa. E aí todas as transações com moeda estrangeira têm que seguir aquela taxa. Poucos países do mundo adotam, embora um país muito importante no mundo adote esse regime cambial, que é a China, mas é um regime que é pouco adotado, pelo seguinte motivo: um país, para poder ter uma taxa de câmbio fixa, ele precisa ter muita reserva em dólar, tá? Porque ele tem que conseguir garantir todas as transações àquela taxa de câmbio. E aí, para ele conseguir fazer isso, ele precisa ter muita reserva em dólar, ou seja, ele precisa ter uma balança comercial positiva, precisa ter superávites comerciais durante muito tempo, né? E a China é um país com essa característica, né? Então, a China consegue manter a taxa de câmbio dela fixa porque tem muita reserva cambial, tem muito dólar acumulado de superávites comerciais passados. Então, mas isso é muito raro de acontecer hoje em dia. A maior parte dos países adotam um outro regime que não é o câmbio fixo, tá? Esse regime aqui é bem complicado para os países poderem adotar. Tem o regime cambial chamado flutuante, em que o valor da taxa de câmbio vai ser completamente determinado pelo mercado cambial, sem qualquer interferência da autoridade monetária, do Banco Central. E aqui também precisa ter moeda muito forte para poder adotar um regime como esse, tá? Então, poucos países do mundo usam esse regime cambial também. Que países usam? A Inglaterra, porque a Inglaterra tem a Libra,
que é uma moeda mais valiosa do que o dólar. A Suíça também tem. O franco suíço vale mais do que o dólar, são moedas consideradas mais fortes do que o dólar. Então, esses países conseguem ter regimes cambiais flutuantes. Então, mercado lá, com operações, assim, ofertas de compra e de venda, determinam o preço. E aí a autoridade monetária não faz nada. Mas como eu falei para vocês, precisa ter moeda muito forte. A maioria dos países adota esse regime aqui, que é o regime cambial flutuante administrado, ou também chamado flutuação suja. Em inglês chamam isso de dirty floating. Que é uma taxa de câmbio, né, a taxa de câmbio é determinada no mercado cambial e a autoridade monetária, ela interfere ocasionalmente, quando acha que a variação da taxa de câmbio foi muito forte, tanto de aumento quanto de queda, ou quando adota uma regra chamada banda cambial, né? Então, assim, se a taxa de câmbio abaixar de um certo valor, então o Banco Central entra corrigindo, e se aumentar de um certo valor, o Banco Central também entra corrigindo, para manter ali mais ou menos numa faixa de valor. Ou ainda o Banco Central vai lá e discricionariamente, ou seja, por motivos que não dizem respeito a uma banda estabelecida, né, uma margem de tolerância de variação estabelecida, ou quando, pelos seus critérios, acha que a variação foi muito forte, pode fazer o mercado ficar em pânico, ele simplesmente vai lá e promove uma alteração da taxa de câmbio, tá? Mas sempre uma alteração através de operações, né, não de decreto. Chegar e falar, ó, vale tanto. Não. O Banco Central vai lá e faz operações de compra e de venda de moeda estrangeira, de acordo com o que tiver no mercado. Então, o mercado cambial, né, o próprio nome já diz, mercado cambial é o quê? É um mercado em que se transaciona uma mercadoria que é moeda estrangeira. Então, como qualquer mercado, vai ter uma estrutura de representação como essa, né? Então, nós temos aqui no eixo horizontal a quantidade da mercadoria que está sendo transacionada, né? Então, aqui estou falando do mercado cambial do dólar. Então, qual é a mercadoria que está sendo comprada e vendida? Dólar. É isso que está sendo comprado e vendido, essa é a mercadoria. Ou então, aqui no eixo horizontal, que é o eixo de quantidade, a gente coloca ali a quantidade de dólares. No eixo vertical, é o eixo do preço. Qual que é o preço do dólar? Preço de uma unidade, ou seja, o preço unitário do dólar em moeda nacional, reais. Né? Ou seja, quantos reais custa cada dólar, que é a taxa de câmbio nominal. Bom, existem pessoas que estão demandando dólares, como por exemplo, importadores, né? O importador fez uma compra internacional, precisa pagar em dólar, então ele precisa comprar dólar para poder fazer o pagamento. E tem ofertantes de dólares, como por exemplo, os exportadores. O exportador vendeu mercadoria para o exterior, recebeu o pagamento em dólar, então ele tem dólar para vender, né? Quem também tem dólar para ofertar? Um fundo estrangeiro, quando traz dinheiro para o Brasil, ele traz em dólar. E só que ele, para aplicar no Brasil, ele precisa converter dólar em real. Então, ele vai ofertar, ele vai vender dólares para comprar reais e aí fazer suas aplicações. Investidores internos ou investidores estrangeiros que estejam tirando suas posições de aplicação de dentro do Brasil. Eles estão com reais, precisam comprar dólar, então eles estão demandando dólares, né? Então, nós temos essas possibilidades aqui do ponto de vista de ofertantes de dólares, vendedores, e demandantes de dólares, compradores, que vão configurar o mercado cambial. E aí vão ser as condições ali de oferta e de demanda que vão definir a taxa de câmbio de equilíbrio do mercado de dólares. Tá? E aí vai ser essa taxa de câmbio, vai ser transacionada uma certa quantidade de dólares na economia. Então, a representação tradicional de mercado. Só que agora
A mercadoria é dólar, e aí o seu preço é a taxa de câmbio, e aí o resto é igual, né. Ou seja, quem quer comprar dólar está numa situação de demandante, né, ou seja, quer comprar a preço mais baixo, ou seja, se dispõe a comprar uma maior quantidade se o preço, né, a taxa de câmbio for mais baixa. Quem está vendendo quer o oposto, né, quer que a taxa de oferece mais dólar para vender se a taxa de câmbio for mais elevada. Um comportamento tradicional de compradores e vendedores, com a única particularidade que agora a mercadoria é moeda estrangeira, o dólar. Bom, agora vamos ver o caso, né, sobre uma ca um fato interno ao país que poderia levar a uma valorização cambial, né. E aí vamos tratar aqui no regime flutuante, né, que é o caso do Brasil, tá, mas vamos tratar as operações, né, de mercado, mas não as intervenções do Banco Central, porque aí são critérios próprios do Banco Central, né, não dá para a gente saber exatamente, quando o Banco Central vai agir, né. Embora, assim, algumas situações são um pouco previsíveis, né. Então, por exemplo, eh, você pega, assim, uma situação, eu me lembro que quando o o real estava valendo $2, perdão, cada dólar valia R$ 2, né. E aí começou a ter um aumento da taxa de câmbio, foi aumentando, aumentando, foi chegando ali perto de 3, né. Então estava assim, 2,95, né, R$ 2,95 para cada dólar, o Banco Central não fez nada. 2,96, o Banco Central não faz nada. 2,97 mesma coisa, 2,98 a mesma coisa, 2,90 passou para 2,99, passou para 2,99, o Banco Central não fez nada. Então foi tudo mudança de 1 centavo, né, 2,95 aumentou 1 centavo, 2,96 aumentou 1 centavo, 2,97, aumentou 1 centavo, 2,98, aumentou 1 centavo, 2,99, e o Banco Central não fez nada. Só que quando aumentou também 1 centavo de 2,99 para 3, aí o Banco Central pegou e vendeu muitos dólares no mercado, né. Então estava tendo um movimento, assim, de compra, então por isso que o preço foi subindo, né, os dólares mais baratos foram sendo comprados, aí só ficavam dólares mais caros, que estavam sendo comprados também, e depois acabavam esses dólares, aí só tinha as ofertas daqueles que queriam vender a 1 centavo mais caro ainda, e os compradores foram comprando. E o Banco Central não fez nada. Só que aí quando mudou de 2,99 para 3, e aí você repara que também é só um aumento de 1 centavo, né, e percentualmente também é muito parecido, né, com aumentar 1 centavo sobre 2,95, aumentar 1 centavo sobre 2,96. Só que agora percentualmente era até um pouquinho menos, né, porque era 1 centavo sobre 2,99. Só que aí o Banco Central entrou vendendo muitos dólares para poder segurar o preço abaixo de 3. Qual é a razão? Um efeito puramente psicológico, né, ou seja, é a mesma ideia daqueles preços, 99, né, 99 centavos, ou pior ainda, né, que só tem imposto de gasolina, que aí tem terceira casa decimal, né, para moeda que nem existe, né, então vírgula 999, né, 995, umas coisas dessas. A pessoa acha, então a mercadoria é 9,99. A pessoa acredita de fato que não está pagando 10, né. Só que se ela pagar em dinheiro, ela paga 10, porque ninguém tem 1 centavo para dar de troco. No cartão tudo bem, é verdade, mas em dinheiro é R$ 10. É o mesmo efeito, né, então às vezes o Banco Central percebe que o mercado tem umas coisas, umas reações psicológicas, né, do tipo, 2,95 passa para 2,96, ok, 2,96 para 2,97, ok. Tudo ok. Só que se passar 2,99 para 3, aí sabe, zera os centavos, número inteiro, aquelas coisas,
Aí as pessoas meio piram, né, e aí pode dar movimentos, pode fazer gerar um certo pânico, aí o Banco Central vai lá e interfere, tá. Só que aí a gente não vai tratar desses casos, né, porque são questões muito particulares, também muito da percepção do Banco Central, não é algo que tenha, assim, uma regra fácil, então a gente não vai olhar muito essas questões, tá. A gente vai olhar um funcionamento mais tradicional do mercado, né. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, está tendo uma entrada líquida de capitais no país, né, ou seja, eh, tá vindo investimento de fora do país, né, do exterior, para ser realizado aqui dentro. Então, esses investidores estrangeiros trazem dólares, só que eles não podem, fazer aplicações aqui dentro com dólar, só pode fazer com real, né. Você não pode comprar uma fábrica com dólar, você vai comprar com reais, você não pode aplicar em título da dívida pública com dólar, você vai aplicar em reais, você precisa converter a moeda estrangeira na moeda nacional, né. Ou então, investidor estrangeiro está chegando no país com dólares, né. Então ele chega para fazer o quê? Para vender os dólares e comprar reais. Então ele é um ofertante de dólares, tá. Então o que que acontece? Quando tem essa entrada de capitais estrangeiros no Brasil, vai ter o quê? Uma expansão da oferta, né, ou seja, a taxa de câmbio, seja ela qual for, para ela, em vez de ter essa quantidade aqui ofertada no mercado, a gente vai ter uma oferta maior, vai ter uma quantidade maior, né. Então, ou seja, a oferta vai sofrer um deslocamento para a direita. Só que acontece, né, com esse aumento de dólares para serem vendidos para a taxa de câmbio vigente no mercado, então, para essa taxa, está havendo uma demanda que é menor do que a oferta, né, ou seja, as compras são inferiores à quantidade de dólares para ser vendido. Então quem tem dólar faz o quê? Abaixa o preço, né. Então, por exemplo, digamos que a taxa de câmbio fosse 5,40. Só que tem muita gente querendo vender a 5,40 e pouca gente querendo comprar a 5,40. Então alguém ali que está vendendo tem a brilhante ideia: "Ah, eu vou lançar uma ordem de venda de 5,39", tá. Aí os outros percebem que esse daí lançou a 5,39 e conseguiu vender, fazem o mesmo. Aí outros acompanham até que depois também tudo para, alguém fala: "Ah, eu vou vender a 5,38", aí só vai baixando o preço, alguém vende a 5,37, isso vai acontecendo, até que chega ali em 5,30, por exemplo, as compras e vendas se estabilizam, e aí esses movimentos, né, de baixar, reduzir o valor, aumentar o valor, eles param. E o mercado, vai se equilibrar de novo, só que agora com a taxa de câmbio vai ter uma maior transação de dólares e a taxa de câmbio vai diminuir, tá. Então o que que pode fazer o câmbio baixar? Uma entrada de capitais no país, né, porque aí tem mais oferta de dólares para vender, esses dólares são postos à venda, como está tendo uma sobra ali que não é vendida, então igualzinho loja de roupa, passou a estação, loja de roupa vai lá e faz promoção das peças do vestuário. É a mesma coisa, só que aqui é moeda. Eu tenho moeda estrangeira para vender, não estão querendo comprar, eu vou fazer promoção, eu baixo o preço. E aí a taxa de câmbio, que é o preço da moeda estrangeira, ela cai no mercado cambial, tá. Então, uma razão pode ser essa. Eh, mas eu também posso ter o quê? Né, só como última coisa que eu vou tratar aqui hoje. Eu posso ter um movimento oposto, né, assim como eu tinha uma entrada líquida de capitais no país, eu posso ter um movimento de saída de capitais, que foi algo que aconteceu ali no começo da paralisação das atividades por causa da pandemia, né. Então as pessoas viram: "Ó, o Brasil está suspendendo atividade, como é que vai ficar a coisa aqui?", muita incerteza. Né, e aí o que que houve? Os investidores estrangeiros pegam e falam: "Opa, espera aí, eu não vou ficar aqui dentro, né, esperando tudo isso acontecer, eu vou aguardar lá fora, né, no meu país de origem, que me parece mais seguro", né. Por exemplo, essa foi uma das explicações, mas pode ser outras, né, mas o ponto relevante é, digamos que tem uma saída líquida de capitais do país, né. Esses capitais estão dentro do país agora, e eles estão em reais.
Para poder levar essa riqueza para o exterior, vai ter que converter reais em dólares. Então, eles vão ter que comprar dólares. Eles vão estar agora se colocando em que posição? De comprador, de demandante de dólar. Tá? Então, agora, com a saída de capitais, o que, que tem que acontecer? Vai acontecer um aumento da demanda por dólares. Eu preciso trocar os meus reais, né? Então eu desfaço a minha posição. Por exemplo, eu estava aplicado em ações, eu vendo minhas ações, eu recebo um crédito em reais na conta. Pego esse real, quero levar para a Europa. Só que a Europa não usa reais, usa euro. Então preciso trocar reais por euro. Vou levar para os Estados Unidos, reais por dólar. Né? Então agora eu vou ter que pegar os meus reais, ir no mercado de câmbio e comprar moeda estrangeira. E aí isso vai fazer o quê? Vai gerar uma expansão da demanda, né? E aí, claro, as ofertas de dólares mais baratos vão sendo adquiridas, vão sobrando só as ofertas mais caras, né? Daqueles vendedores que topam vender, mas não estão precisando tanto vender, então eles botam um preço mais alto. E aí, com isso, né, a gente vai ter, para a taxa de câmbio inicial, a gente vai ter um excesso de demanda, né? E aí vamos ter ofertas não vendidas, com isso a taxa de câmbio, né, vai haver uma maior transação vai ter uma transação de maior volume de dólares no mercado, que vai fazer então com que a taxa de câmbio aumente, que é o que nós chamamos de desvalorização cambial.